faltou a gente ver uns pontos e fazer a amarração de outros. Por isso eu vou gravar mais um bloquinho aqui pra vocês. Olhem só, uma coisa que eu esqueci de falar aqui nos blocos anteriores foi da importância dos filósofos para as ideias que foram trabalhadas na Revolução Francesa, né? Para toda aquela Constituição que surgiu, que é tão bonita e que a gente preserva ela até hoje. A Constituição do Brasil, a de 1988, ela é praticamente montada em cima da Constituição Francesa, né? E não só do Brasil, mas todos os países democráticos. Daí, olhem só, o que é que deu? Vocês lembram que eu falei para vocês nos bloquinhos anteriores que o Platão, segurem essa ideia, o Platão tinha aquela discussão recorrente nas obras dele de que o homem é instinto e intuição, né? Então o homem nasce com instinto e nisso ele se assemelha aos animais, e o que faz com que os homens se separem dos animais é a capacidade de intuir. A capacidade de intuir é uma capacidade cognitiva que ele precisa desenvolver. Mas o sistema da gente educacional não trabalha com isso, não desenvolve esse tipo de competência cognitiva. Aquilo que a gente tinha falado antes. O sistema da gente embaralha o conhecimento ao ponto da gente não descobrir sequer que matemática, física, química, biologia, história, geografia, que tudo isso é uma coisa só chamada filosofia, que é chamado de conhecimento. O conhecimento ele é um só, né? Ele é uma coisa só. Então quando a gente separa, parece que são coisas diferentes e parece que são coisas desconectadas, e elas estão todas conectadas, né? Quanto mais falta de conexão a gente vê, menos a gente entende, né? Então o ensino ele é propositadamente passado pra gente dessa maneira. Daí a gente viu que o Platão, ele percebeu que se você desenvolver no homem as habilidades cognitivas, ele vai ter a capacidade de prever, e só os líderes na democracia ateniense lá da Grécia, só os líderes eram aquelas pessoas que tinham capacidade de prever, só eles é que podiam governar. E até hoje é assim, só as pessoas que têm realmente conhecimento é que podem chegar lá em cima. Ou, e aí a gente vai falar do caso de Brasil, né, de muitos anos já no Brasil, quando o país é colonizado, como o Brasil ainda é, então o Brasil foi colonizado fisicamente por Portugal, né? Então Portugal estava aqui, essa nação esteve aqui durante muito tempo. E a gente sabe também que houve colonizações predatórias, como por exemplo as de Portugal e Espanha, foram as piores da história, né? As duas piores nações, né, que mais predaram os colonizados foi Portugal e Espanha. Só lembrando que a colonização da Espanha na América, né, aqui na América Espanhola, na América Latina, foi na Bolívia, né, em Potosí, na Bolívia, foi uma das piores. Na época era o Alto Peru, hoje é Bolívia. Então, na época foi a pior que já existiu, que foi a exploração da prata em Potosí. Então vejam que se vocês quiserem dar uma olhada nesse assunto, vocês podem procurar o filme do Tupac Amaru. Então Tupac Amaru foi um índio peruano, uma liderança peruana que se insurgiu contra a exploração nas minas de prata da Espanha lá em Potosí, na Bolívia, no Peru, né, na época. Hoje é o território da Bolívia. Então, ó, lá os espanhóis eles extraíam a prata e com pouco tempo o trabalhador com menos de 3 meses morria. Não tinha tecnologia ainda para extração, então no processo de extração tinha uma substância lá, o mercúrio, se eu não me engano, que soltava, e todo mundo que tinha acesso àquela substância química morria em 2, 3 meses. Então quando saía a lista dos convocados para entrar na mina, os índios já sabiam que iam morrer em 2, 3 meses. E isso foi se acumulando, até que os índios começaram a se revoltar contra aquela situação e disseram: a gente não vai mais para as minas. E o Tupac Amaru, ele liderou esse movimento contra o povo espanhol, que foi conhecido como a Revolução do Tupac Amaru, né? E aí o que acontece? A Espanha, beleza, a galera não vai não, mas explorar a mina, tudo bem. Pede armamentos, pede reforço, chega aqui, pega o Tupac Amaru e mata ele da forma mais vil que existe em guerra.
que é aquela morte em que você amarra os membros da pessoa, né, os braços e as pernas, e cada um dos cavalos de corrida, 4 cavalos de corrida, começam a disparar até quebrar todos os ossos da pessoa. Vocês já viram como é que fica uma pessoa depois dessa técnica? Parece uma aranha. Procurem ver. É uma das formas de tortura piores que existe. E foi assim que o Tupac Amaru morreu, na frente de todo mundo e com festa. Porque essa era a forma de atuar dos colonizadores. Isso é o imperialismo. No imperialismo é isso, por exemplo, vejam que a guerra, quando o país está em guerra, o que é aquela frase comum que a gente ouve muito, guerra é guerra, em guerra vale tudo. Em guerra vale matar a mãe do outro, estuprar a irmã, matar a criança, vale tudo, sempre foi assim. E não se discute esse tipo de técnica. As pessoas não estão aí para discutir. Agora, quando o pai de família vai roubar uma televisão ou saqueia uma loja, nessas promoções que tem aí muita gente quebra a porta da loja, a pessoa entra, sai carregando uma TV porque não tem ninguém para fiscalizar. Aí as mídias dizem o quê? Vão discutir a índole do cara. Vão dizer que aquele cara, não, olha aí, é o pai de família. Não, ele não é pai de família, veja que dentro ele é corrupto, um pai de família não faz isso. E toda uma discussão para denegrir esse homem que foi incentivado pelas mídias a ter 2 televisões em casa. Agora, a turma que vem, que saqueia, que mata, que expolia, que tira... Ah, aqui houve um saque, roubaram a aliança do defunto, meu Deus, que horror! Mas nas guerras eles não tiram a aliança, não, eles cortam o dedo para facilitar. Eles não tiram só a aliança, não, eles tiram os dentes, eles tiram tudo. Aí aqui, quando acontece uma coisa dessa, é um absurdo, é uma atrocidade, o cara precisa ser preso. Mas quando isso é feito em nome de Espanha, quando isso é feito em nome de guerra, de Portugal, de Inglaterra, aí não tem isso, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com a pessoa não ser boa, não ter caráter, não tem nada a ver, tem a ver com imperialismo. E imperialismo significa o quê? Força e virtude. Vocês estão percebendo aqui a diferença? Qual é o discurso que é passado pra gente e qual é a verdade que tem por trás do discurso? Aí, por exemplo, eles botam lá, os trabalhadores sem terra, eles são um bando de marginais e tal, olha aqui o que eles fazem, eles saqueiam as fazendas, eles tomam a terra. Tá bom, vai, isso não tá certo não, tô dizendo que dá certo. Mas, cara, como é que Portugal chegou aqui no Brasil? Ele saqueou, ele matou, ele continua fazendo isso. Tem várias nações que continuam fazendo isso. Galera, vejam as terras indígenas no Brasil. Não saiam daqui não, vejam só aqui no Brasil. As terras indígenas, hoje, os indígenas estão lutando contra um negócio chamado indústria farmacêutica. Eles estão lutando para viver na terra, porque a indústria está expulsando eles. Agora, enquanto eu falo com vocês, está acontecendo aqui no Brasil. Chega ali no Rio Tinto, ali na Baía da Traição, e vê se o índio, o cacique, não está com o microfone aqui para te atender e falando inglês. Por que será que ele faz isso? Aí a gente olha assim, diz, cara, olha que tecnologia, né? Até os índios são tecnológicos. Não, eles não são tecnológicos não, é porque a indústria farmacêutica é americana. É norte-americana, eles precisam estar ali trabalhando para os Estados Unidos. Da mesma forma que os Estados Unidos está na Amazônia, comandando lá o processo de extração dos recursos que eles precisam para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosmético. Isso aqui é consensual dentro do Brasil. É consensual, galera. Então hoje, acabou a colonização? Não, não acabou a colonização. A colonização continua. Estados Unidos coloniza quase toda a África, coloniza grande parte da América Central, principalmente, Havaí, Costa Rica. Continua colonizando, só que a colonização atual é diferente, é o neocolonialismo. Ele não domina
de forma clara e explícita. É de uma outra maneira que essa dominação e que essa colonização se dá, certo? Lembrem lá da coisa do Pearl Harbor. Então, o que foi o Pearl Harbor? Um ataque do Japão a uma base militar dos Estados Unidos no Havaí, né? Então, o Havaí estava sendo colonizado pelos Estados Unidos lá em 1941. O Japão vem, só que os Estados Unidos estavam militarizando colônias do Japão na África. Aí o Japão disse assim, tira as tropas, os Estados Unidos não tirava. Aí foi que o Japão fez? Ataque numa base militar dos Estados Unidos, numa colônia dos Estados Unidos, que foi uma colônia do Havaí chamada Pearl Harbor. Aí o que aconteceu? Aí depois desse ataque a Pearl Harbor, o Japão ainda fez ataque a várias outras colônias dos Estados Unidos, tudo em base militar. Daí os Estados Unidos, 4 anos depois, né, 1945, faz o quê? Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Acaba com 2 cidades de civis, mata 2 cidades de civis inteiras, em represália àquilo que o Japão tinha feito em 1941. Galera, 1948... surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos dizendo o seguinte: não pode fazer isso, não pode, um país não pode se tornar o dono do mundo, chegar ali, militarizar qualquer área, tomar o tempo todo, não pode, isso tem que acabar, não pode ser assim. Então um país decide que quer uma área e vai lá, militariza e toma, e acabou, e mata as pessoas, é assim que funciona. Pearl Harbor foi em 1941, Hiroshima e Nagasaki em 1945, galera. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Para dizer que basta, que não pode, isso não pode acontecer, isso não vai ser tolerado, isso não pode mais acontecer. Esse é o documento que resguarda esses direitos que nós temos de viver aqui no mundo, né, de viver, a despeito de quem coloniza a gente. Então, o Brasil sempre foi um país pacífico? Não, o Brasil não sempre foi um país pacífico. O Brasil sempre foi um país colonizado. Historicamente, o Brasil nunca deixou de ser colonizado. Porque depois que Portugal saiu daqui, levando tudo o que ele conseguiu carregar, né, depois que ele saiu daqui, os Estados Unidos vieram. Porque o neocolonialismo ele foi praticamente... mais da metade dos países colonizados do mundo são colonizados pelos Estados Unidos, hoje. Então, o que é aquela guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e os Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e Crimeia? O que é aquilo? Estados Unidos querendo pegar a Ucrânia, né? Só que a Ucrânia já está anexada ali na Rússia há muito tempo. A Rússia teve que liberar a Ucrânia por causa da pressão que os Estados Unidos fez durante uns anos atrás aí. Aí liberou a Ucrânia já está livre lá e tal, beleza. Aí a Crimeia, que é aquela pontinha, né, que junta a Ucrânia, a Rússia, aquela pontinha ali, a Crimeia, a Rússia continuou com ela. Aí os Estados Unidos quer a Crimeia. Aí começa a militarizar, e sai aí no jornal, vocês estão vendo, né? Sai aí no jornal o Putin, né, o presidente russo, dizendo que os Estados Unidos têm que tirar as tropas dele de lá, dizendo que pare de tentar botar a Crimeia na OTAN. A Crimeia não, a Ucrânia. Galera, sempre é igual. Atualidades é história, na verdade, porque a história se repete o tempo todo. O que está acontecendo hoje é um processo de imperialismo. E nesse processo, a Etiópia é a mesma coisa. Vejam lá, se vocês forem olharem assim, conflitos na Etiópia, deem uma olhada para vocês verem. Então a Etiópia com os Estados Unidos, a Etiópia contra a França, a Etiópia contra a Inglaterra. Vejam quantos países já tentaram tomar a Etiópia. Vejam quantos. Aconteceu a mesma coisa com a Síria, galera. Aquela galera é sem identidade já, porque já foram, como é que eu posso dizer assim, colonizados por vários países, por várias potências, ficam brigando por esses países menores. Por quê? Porque quanto menos conhecimento o povo de um país tem, mais fácil a colonização.
Então aqui no Brasil a colonização ela é feita ideologicamente. Então a mídia é o veículo de comunicação de massa que trabalha mais esse ponto de colonização aqui. Então como é que a mídia atua? Porque a mídia não é do Brasil, tá? A mídia não é do Brasil. Né? Os instrumentos que são usados ali, aquilo ali é tudo muito refinado, tá? Então, o que acontece ali nas mídias? Acontece aquilo que eu falei pra vocês, né? As estratégias que as mídias usam são estratégias que o Hitler usava no Holocausto, tá? Então, a ideologização, então que é colocar uma ideia pra gente pensar que aquela ideia foi nossa e aquela ideia não é nossa, mas a gente anda de acordo com aquela ideia como se aquilo ali fosse natural e fosse bom, né? Então, como citei para vocês a ideia lá que eles botam nas revistas de que as mulheres têm que ser iguais aos homens e elas precisam ter a mesma liberalidade sexual e tudo. Essa é uma imposição praticamente do século XXI. Essa é uma ideia que as mídias colocam aí. E lançam nas novelas, e lançam nas revistas, e a gente acaba adotando, achando que é natural, que é normal, mas todo mundo tá fazendo, cara, todo mundo tá fazendo. E as relações estão cada vez mais desgastadas. E a gente não sabe por que as relações estão desgastadas, a gente fica querendo um salvador, a gente fica querendo alguém que salve a gente do mal, procurando quem é o mal. Então, o processo de ideologização que a mídia faz é um grande recurso técnico de colonização. E outra, que é pior do que essa ainda, então a exaltação, a incitação dos instintos é outro, que a mídia faz por onde? Faz pelas novelas, faz pelas músicas, quando ela sobe esses MCs aí, então os caras, as letras dos caras são cópulas, né? Parece o processo de reprodução, eles ficam descrevendo, né? E é assim a dança também, vocês já viram, né? Como é que é a dança. Então, por qual motivo é assim? Por qual motivo uma pessoa, a mídia tira um cara da comunidade e leva lá pra cima pro cara ser um rei, se tornar um rei? Ah, porque o sistema capitalista oportuniza todo mundo. Não, não é por isso não. É porque se as pessoas gostarem daquele tipo de música ali, ótimo, porque são os instintos que estão sendo desenvolvidos. Desenvolvidos não, incitados, erotizados, e não a intuição. Então, galera, na antiguidade clássica, o que mais se falava é que os caras que tinham condições de prever, ou seja, os caras que tinham poder, a visão, eles tinham um negócio chamado tempo de ócio, e todos nós temos. Só que o tempo de ócio da gente, ele é engolido pela indústria cultural, que é essa indústria mentirosa, falseadora das obras de arte. Então, essa indústria, ela trouxe um negócio chamado entretenimento pra gente. E o entretenimento significa o quê? O roubo do tempo de ócio. Porque o tempo de ócio é aquele tempo em que a gente tira para refletir sobre o mundo. A gente tira para refletir qual é o nosso papel aqui no universo, o que é que a gente veio fazer aqui. Será que a função do homem é chegar aqui no universo, casar, ter filho, reproduzir, ter um trabalho? Não, não é essa. Porque se fosse essa, nós éramos felizes. E quando a gente tem tudo, que tem casa, que tem carro, que tem viagens, que tem tudo que a gente quer, os filhos, por qual motivo o homem ainda não está feliz? Porque a missão parece que não é essa, né? Mas as mídias dizem pra gente que a felicidade está aí. Então vejam que a gente cresce dentro de uma cultura, a gente cresce sem questionar as formas. E o ócio, o tempo de ócio, o tempo de reflexão, ele é engolido. Você chega do trabalho, aí você chega do trabalho como? Cansado. Quando você chega do trabalho cansado, para onde é que você vai? Você vai pra internet ficar vendo besteira no Instagram, nas redes sociais, ou você vai pro Big Brother, que é pior ainda, pra ver os caras levando as meninas pros quartos. É assim que funciona. Porque a indústria da pornografia ela foi criada para distrair o homem. Distrair, para o cara não pensar no que é importante, para o cara não desenvolver o raciocínio, para o cara não desenvolver a intuição.
para desenvolver os instintos. Desenvolver não, que nossos instintos já são muito desenvolvidos. Para incitar os instintos. É para isso. Então o objetivo é esse. Daí o que é que acontece? Uma coisa que eu não tinha falado nos bloquinhos anteriores é o que desencadeou as ideias lá da burguesia de se unir com o povo e criar a Constituição Francesa. O que desencadeou essas ideias? Por qual motivo a burguesia pensou que era possível juntar-se com o povo para acabar, digamos assim, com os desmandos da aristocracia? E aí a gente vai ver o seguinte: o que é que as mídias falam pra gente? Filosofia é um negócio desprezível, né? Então, como a gente falou já aqui, filosofia é um negócio de desocupado, de maloqueiro, não é assim que eles falam pra gente? Desconfiem dos governos que tiram a filosofia da grade curricular. Desconfiem desses governos. Desconfiem dos governos que tiram história, porque a gente só está compreendendo esses pontos aqui por causa de um negócio chamado história. Tudo que é atualidade se repete. Tudo que está acontecendo agora já aconteceu o tempo todo. Então história é uma ponte para o conhecimento. Geografia. Por qual motivo eles querem a Crimeia, galera? Eles querem a Crimeia pela posição geográfica. A Rússia hoje é quem lidera o comércio de gás na Europa. E os Estados Unidos lideram o de petróleo. Se os Estados Unidos pegam a Crimeia, ele vai liderar o de petróleo e o de gás. Ou seja, ele vira o dono do mundo. E eu não estou demonizando aqui nenhum país não. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos é uma potência imperialista. Por quê? Porque investe no conhecimento. Ele investe no conhecimento. Conhecimento é uma coisa séria para os Estados Unidos. E infelizmente os países que não têm conhecimento, eles precisam se submeter. Sempre foi assim. O conhecimento é o termômetro. Se você não tem e você não quer, então tchau, meu querido, vai ter que ser escravo. Sempre foi assim na história, galera, sempre foi. O conhecimento, ele tá pra gente aí, tá pra todo mundo. Você baixa todos os livros em PDF, você pode ler tudo o que você quiser hoje. Nunca foi tão fácil saber, nunca foi tão fácil conhecer a verdade. E por qual motivo a gente se acomoda na frente da televisão e fica esperando que as mídias digam pra gente qual é a verdade? Por qual motivo a gente fica acreditando naquilo que elas falam? Por preguiça. Porque há uma tentativa de quê? De desenvolver esse instinto nosso. A preguiça é uma tentativa de economia de energia que nós temos. Os humanos, eles fazem de tudo para economizar energia, igual os animais, a gente é igual. Então o que é que mais sobra aí nas propagandas? O que mais sobra é propaganda sobre alimentação, comida, né? A gente tem uma sociedade que não consegue controlar a alimentação, não consegue controlar a compulsão por alimento, nem a compulsão por sexo e nem a compulsão por preguiça. A gente faz o necessário, a gente faz aquilo só que tem que fazer, a gente não faz a mais porque não quer gastar energia, porque cansa, é cansativo fazer mais, então a gente faz sempre menos. E aí países como os Estados Unidos, países que são grandes, poderosos e imperialistas, eles dizem o quê? Massa, vocês não querem, cara, vocês não querem aprender. Porque tem forma de aprender? Tem todas as formas de aprender aí. Mas vocês precisam ir atrás. Se vocês não vão, a gente vai dominar, porque é fácil dominar quem não sabe. É fácil demais. Não tem dificuldade. Então, quais foram as ideias que conduziram à Revolução Francesa? Né? As ideias de filósofos do século XVII e XVIII, galera. Não foi de ninguém não. Vamos ver se vocês reconhecem essas ideias. Então, ó, por exemplo, o John Locke. O John Locke, filósofo inglês, que defendia o quê? A liberdade de expressão. Então, quem lá na Constituição Federal de 1988 tem a liberdade de expressão, não tem não? Essa ideia veio do John Locke, filósofo inglês. Ele dizia assim: as pessoas devem pensar o que elas quiserem e elas devem ser livres para pensar o que quiserem.
Elas não podem ser coagidas a pensar da forma que o dominador pensa ou da forma que o dominador quer que elas pensem. Elas têm o direito de pensar como elas querem e têm o direito de viver pensando do jeito que elas querem. É uma opção, é uma escolha. Isso veio de um filósofo inglês e está na nossa Constituição. Outro filósofo muito importante que motivou lá a construção da legislação francesa, o Voltaire, que é um filósofo francês. Então o que é que o Voltaire dizia? Ele resguardava, ele defendia as liberdades civis. Ele dizia que todas as pessoas devem ser livres. Todos os civis, todos. Não tem esse negócio de prender ninguém por forma de pensar ou de agir. Claro, a não ser quando é um crime, né? Óbvio, ele falava que... Porque nós não éramos, né? Então, a escravidão, quando um país toma o outro... Por exemplo, atualmente, em países como a África, o continente, né? Alguns países da África, por exemplo, as pessoas elas não podem fazer praticamente nada. Então, um tempo desse, o índice de AIDS na África, em alguns países ali, era tão alto que eu me lembro que chegou ao Papa a possibilidade de enviar preservativos para a África e que isso foi proibido pelo colonizador. Então todas as pessoas têm os mesmos direitos. Essa ideia veio de um filósofo francês chamado Voltaire. Qual outro? O Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é outro cara que foi outro cara que influenciou muito a Revolução Francesa. Vejam se vocês reconhecem as ideias de Rousseau na Constituição. Ele foi um filósofo suíço e o que é que ele dizia? Que todas as decisões políticas que todo indivíduo deve ser capaz de participar das decisões políticas e que deve haver a soberania popular. Galera, não é para ser 50% ruralista, 50% industrial e nenhum por cento povo. É para ser, digamos, 30%, 30 e poucos ruralista, 30 e poucos industriais, 30 e poucos por cento povo. Para bater a conta, para que o negócio seja justo, para que haja soberania. Tem que haver a divisão correta dos poderes. Que do jeito que está, industrial e ruralista não bate. Um projeto do povo não entra. Nem na maioria absoluta, nem na maioria relativa. Isso não é democracia. Mas na legislação diz que é. E isso veio de um filósofo francês. Essa ideia que está na nossa Constituição. Faz parte do ideário da Constituição. Outro filósofo, o Montesquieu. Vocês sabem de onde partiu a ideia dos três poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário? De um filósofo francês chamado Montesquieu. E a filosofia não presta. Vocês estão vendo como a filosofia é um negócio viajado? Vocês estão vendo como a filosofia é um negócio de maloqueiro? Galera, a gente é enganado o tempo todo dentro desse sistema. A filosofia é exatamente a ponte para o conhecimento. É ela. Então, se a gente não entende filosofia, se a gente não consegue, se a gente não procura compreender isso, a gente é enganado. A gente não vê os véus que cobrem as verdades. A gente não vê. O Diderot, cara que criou a enciclopédia. Diderot, filósofo francês. O cara queria o quê? Que o conhecimento chegasse para o mundo, para as pessoas. Não tem nada mais popular nem democrático do que uma enciclopédia. A enciclopédia ela traz todo o conhecimento sobre cada uma das coisinhas, sobre tudo que existe praticamente tem ali. E o Diderot ele pensou, cara, eu quero que esse conhecimento chegue para todo mundo, na casa das pessoas. E o cara que cria a enciclopédia é um filósofo. Percebem aí a importância da filosofia? E pra gente finalizar, o Adam Smith, que também foi outro cara outro filósofo, um filósofo inglês muito importante dentro da Constituição e hoje é conhecido como o pai da economia. O pai da economia no mundo é um filósofo inglês chamado Adam Smith,
que é o cara, né, o famoso da mão invisível, né? Então, o Estado não deve intervir na economia, né, não é na economia, na relação entre o produtor, o produto e o valor. O Estado não deve intervir nessa questão. Então, se um produto é super valorizado na hora da venda, o Estado não deve intervir. Essa ideia vem do filósofo inglês e até hoje ele é o pai da burguesia, né? Porque os burgueses adoram o Adam Smith. Então, para vocês terem uma ideia, o objetivo aqui desse último bloquinho foi fazer algumas pontes. Mostrar para vocês que os conflitos que estão acontecendo hoje, armados no mundo, eles estão acontecendo pelo mesmo motivo que sempre aconteceram na história, que é um negócio chamado imperialismo. O país decide que vai tomar um território que agora é de outro país, militariza o país e toma. Tomou o país, agora é anexado, já não é mais do outro. E aí acontecem as coisas. A Rússia está querendo aí segurar um país que ela já está há muitos anos com ele, que é a Crimeia, e os Estados Unidos estão querendo pegar a Crimeia agora para dominar o comércio de gás. E aí, ó, a Rússia está dizendo, sai daqui, Estados Unidos, senão vai ter guerra, cara, vai ter guerra. Então é assim que as coisas funcionam, tá? Então é importante que a gente veja os conflitos para além do que as mídias falam, porque se a gente segurar nas mídias e permitir que a indústria da cultura faça com que a gente desenvolva os instintos e a gente não for atrás de procurar o que danado é essa coisa de desenvolver a intuição, que capacidades cognitivas são essas que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir ver para além da dominação. Se a gente não for atrás disso, a gente simplesmente vai continuar sendo escravo, como o Brasil sempre foi. E prestem atenção num detalhe, a gente estudou a química lá na escola, a tabela periódica que a gente decorou lá, butano, mais metano e tal. A gente, porra, que danada é isso? Dá pra entender nada dessa porcaria dessa tabela periódica que a gente tem que decorar. Por que a galera não disse pra gente, por exemplo, que o mundo todo gira em torno daqueles elementozinhos químicos? Por quê? Pra fazer sentido pra gente. Por que eles não dizem isso na escola? Por que eles não dizem que a física cria o fusível e que o fusível cria a TV e que a TV cria a mídia e que a mídia cria a dominação ideológica? Por que eles não dizem isso? Pra gente fazer uma ponte, pra que a física faça sentido pra gente. Por que ele não diz, olha só, o governo Lula entrou aí, de que forma? Promovendo a ideia do pré-sal, pô, o pré-sal, vamos lá pra tabela periódica, né? Então do pré-sal sai o petróleo. Tá, mas beleza, o Lula entrou com a proposta de governo de pré-sal e quando chegou lá dentro não deu, o pré-sal, ele não conseguiu extrair o pré-sal. Mas por quê? Porque os Estados Unidos já extraem o pré-sal do Brasil. Ganha todas as licitações e é ele que faz a extração já há muito tempo, não só do Brasil, mas da América Latina toda. Porque ele foi o pioneiro, né? A Standard Oil